Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal para refletir argumentos. Isso há muitos anos, desde 2016. Já estamos com quase 8 anos de caminhada. Assuntos da mais alta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. E há vários meses estamos tentando cumprir, desempenhar esse ousado e desafiador empreendimento de comentar o saltério, isto é, os 150 salmos do Antigo Testamento, versículo por versículo com os padres da Igreja. Depois de muitos programas introdutórios, já comentamos, versículo por versículo, 4 salmos. Salmo 1º, 2º, 3º e o 4º. E já estamos no Salmo 5º, terminei o programa da semana passada, dizendo que hoje nós comentaríamos o versículo de número 4. Mas recordei, durante essa semana, que um padre da igreja, pouco conhecido entre nós, chamado Santo Astério de Amazeia, ele nasceu no ano 350 e morreu no ano 410, ele fez um comentário belíssimo sobre o Salmo 3º, o versículo 3º, o último comentado no programa anterior. Vamos citar novamente o versículo 3, que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, e depois vamos à belíssima interpretação de Santo Astério de Amazeia. Com a palavra, o rei Davi, Salmo 5, versículo 3. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei e meu Deus. É a súplica parecida com a que Davi faz no versículo anterior. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos. É a prece do angustiado, do aflito, daquele que quer ser ouvido, quer ser escutado e quer, óbvio, ser atendido. É um gemido da alma. E esse gemido, do versículo 3, Santo Astério faz a seguinte interpretação. Cada animal reconhece o grito dos seus filhotes, por maior e numeroso que seja o rebanho. Milhares podem gritar, mas a mãe reconhece o grito dos seus filhos. Milhares podem ser os gemidos dos cordeiros, mas a mãe corre ao encontro da voz dos seus e não erra. Com muito mais razão o Senhor Deus, quando, entre as vozes de 1000 pecadores que clamam a Ele, reconhece o grito dos justos e reconhece a voz pura do seu Filho. Entre milhares e milhões, e por que não dizer bilhões, que se dirigem a Ele, Ele me identifica. É meu filho quem está rezando. É meu filho quem está pedindo. Essa voz é inconfundível. Não esqueçam isso. Quando rezarem qualquer salmo, quando elevarem qualquer prece a Deus, mas particularmente o Salmo de número 5. Versículo 3. Atendei, Senhor, a voz da minha prece. Escutai, Senhor, meus gemidos, ó meu Rei, ó meu Deus, sou eu quem fala. E tu não te confundes, Senhor. Tu escutas imediatamente, é Ele quem está me pedindo. Que bela interpretação de Santo Astério. Agora, como prometi, avancemos, vamos ao versículo 4. O Salmo de número 5 tem como autor o rei Davi. É a voz que invoco, Senhor, desde amanhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Eu disse que a Bíblia Ave Maria, ela coloca alguns títulos dos Salmos e esse título
do Salmo 5 na Bíblia Ave Maria muito feliz. Oração da manhã. Exatamente por causa desse versículo. O versículo que fala do raiar do dia, o versículo que fala desde a manhã. Então é um salmo para recitar a qualquer momento do dia, mas particularmente no começo do dia. E o que esse versículo pede? Ele apresenta a Deus o pedido, minha súplica. Apresento a vós minha súplica, é a vós que eu me dirijo, eu espero. Esperar, ser atendido. Aguardar, ser deferida a sua súplica. Aqui está uma realidade que precisa ser considerada quando nós rezamos a Deus. Esperar. Eu espero. A oração que quer receber logo aqui e agora, imediatamente, com hora contada, com hora marcada, como que a emparedar Deus Todo-Poderoso? Não procede. Não é assim que nós devemos nos dirigir a Deus. Devemos, sim, nos dirigir como se dirige o rei Davi. Apresento minha súplica e espero. Espero. Eu aguardo o Senhor, porque sei que virá. Eu espero o Senhor porque sei que a graça vai ser atendida, porque sei que tu me atenderás. Interpretando esse versículo, vamos primeiro a São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, doutor da Igreja, bispo patriarca de Constantinopla, santo. Desde amanhã, escutai a minha voz. Vês o ardor da alma contrita? Desde o começo do dia, afirma, realizo esta ação. Que o escutem aqueles que realizam a oração depois de muitas obras. Desde o começo do dia, dava a Deus as primícias. Pois convém adiantar-se ao sol, diz, para dar-te graças e recorrer a ti antes do raiar do dia. Tu não suportarias que o inferior a ti se adiantasse e se prostrasse diante do rei. Ao contrário, agora, quando o sol adora, tu estás ainda dormindo, dás preferência à criação, não te adiantas a toda a criação que foi feita para ti, nem lhe dás graças, mas quando te levantas, lavas teu rosto e as mãos, porque desprezas a alma impura? Não sabes que assim como o corpo se limpa com a água, também a alma se limpa com a oração? Lava a alma antes que o corpo. Todas as coisas más se escondem nela. Devemos expulsá-las mediante a oração. Na verdade, se fortificamos assim a boca, estabeleceremos o belo fundamento da oração de cada dia. Acordar rezando. É a principal, a primeira, a mais urgente. Abrir os olhos, ou mesmo que os olhos não se abram, mas você experimenta, acabei de acordar. O sono desapareceu, o sono se foi. Primeira atitude, orar a Deus. O raiar do dia chegou para aquele que acabou de acordar. E olhe, veja, não importa a hora. O raiar do dia geográfico, digamos assim, do próprio movimento do Sol, hoje, em muitas regiões, 5 horas da manhã o Sol já está nascendo, outras é 6 horas da manhã, outros 7 horas da manhã. Pois bem, esse é o raiar do dia fora de nós. O raiar do dia dentro de nós é quando acordamos, não importa a hora. Qualquer que seja a hora, acordou? Trate, por favor, de fazer a homenagem, de render o culto agradecendo a Deus pelo descanso que você teve e louvando e glorificando a Deus a graça de estar vivo e pedindo a Ele bênçãos, oferecendo sua vida, seu sacrifício, sua existência ao longo do dia, para que você tenha a graça de, no final do dia, estar ainda vivo nesta terra. Com a palavra, mais um outro padre da igreja interpretando esse versículo. Dídimo, o cego, nasceu no ano 313, morreu no ano 398.
considerai aquele sobre o qual surgiu o sol da justiça, que louvou com espírito de gratidão o autor da luz. Desde amanhã, escutai a minha voz. De fato, a quem é necessário exprimir gratidão por um tal bem, senão a ti, Senhor, que me iluminaste com a tua luz, que é a fonte de uma iluminação imensa. É nosso dever, nós rezamos na missa, é nosso dever e nossa salvação. Dirigir a Deus nos primeiros momentos despertos, nos primeiros momentos depois de acordarmos verdadeiramente, um hino. O dia está começando, é a ti quem eu dirijo as minhas palavras. Escuta minha prece, antes te agradeço, entrego minha existência da minha família, apresento os desejos, Senhor, de que eu experimente vossas dádivas, vossos favores, vossos milagres, durante essa jornada que eu espero seja marcada pela vossa proteção, pela vossa providência, pelo vosso cuidado, pelo vosso zelo, ó Senhor. E aí, se for o caso, e é muito conveniente, dirigir as preces que subseguem. Eu sou cristão e creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Professar a fé da igreja. Renovar a fé logo quando você acorda. Obviamente, a recitação da oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, sem esquecer também que aquele que nos ensinou a rezar Pai Nosso quis ter uma mãe, e uma mãe que intercedesse por nós, a Ave Maria. O Senhor também nos deu um amigo invisível para nos proteger, o anjo da guarda. Cremos na Trindade, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que maravilha! Começar o dia assim. Essa é a minha fé, esse é o sustento do meu dia. Aqui está o meu ato de consagração a Deus, aqui estão as minhas preces. Preces que bem se aplicam ao que acabei de recitar. Atendei a voz de minha prece ao meu Rei, ó meu Senhor, desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Depois de um brevíssimo intervalo, retomaremos o Salmo de número 5, dessa vez comentando o versículo 5. Salmo 5, versículo 5, é aquilo de que vamos tratar no próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Luz da Vida, mais uma vez se debruçando sobre o fascinante argumento, os Salmos na nossa vida. E nossa aventura continua, terminamos o primeiro bloco comentando o versículo 4 do Salmo de número 5, cujo título na Bíblia Ave Maria, Oração da Manhã, se chama Oração da Manhã, porque por causa do versículo 4, que nós já terminamos de comentar no bloco anterior. Porque é a voz que eu invoco o Senhor desde amanhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. 2 padres da igreja, nós tratamos deles, expusemos o seu pensamento, a sua interpretação sobre o versículo 4, São João Crisóstomo e Dídimo o Cego. Agora vamos para o versículo 5, cuja temática nos toca também a todos. Traz-nos uma verdade de fé que nunca podemos esquecer quando estamos a rezar. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Que interessante, mal com L e mal com U. Perceberam? O texto nos traz uma verdade de fé fundamental. Há determinadas pessoas que, infelizmente, quando rezam, já rezam preconceituosamente, atacando o Senhor,
culpando o Senhor, responsabilizando o Senhor, como se fosse o causador dos males de sua vida, o que não é verdade. Aliás, isso, a rigor, é até uma blasfêmia. Mal com L. O bem é o antônimo desse mal. Isto é, o bem tem como antônimo o mal. Fazer o bem, fazer o mal. Mal com L. Antônimo de bem. Mal com U é antônimo de bom. Se refere a uma pessoa, ou a algo bom, ou a algo mal. Aqui, nesse versículo, é dito que a Deus não agrada o mal, que é o antônimo de bem. E o mal com U não pode resistir, não pode morar junto de vós. Isto é, a pessoa má. Com a palavra Santo Agostinho, fazendo uma distinção da mais alta relevância. Não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Iniquidade, malignidade, mentira, homicídio, fraude e outras coisas semelhantes são a noite, após a qual vem a manhã, quando se vê a Deus. Expus o motivo de estar de pé pela manhã e vê, não sois um Deus a quem agrade o mal. Se Deus amasse a iniquidade, poderia ser visto pelos iníquos, e não seria visto de manhã, isto é, após ter passado a noite da iniquidade. O mal não poderia morar junto de vós, quer dizer, não verá de forma a aderir. Esse versículo eu considero como um ato de libertação. Libertação de pensamento preconceituoso que insinua, mesmo que remotamente, a absurda, inaceitável ideia de que o mal procede de Deus e o malvado é aliado dele. Ou ele se utiliza do malvado para nos fazer maldades. Isso não. Santo Agostinho aqui foi claro ao falar iniquidade, malignidade, mentira, homicídio, fraude e outras coisas semelhantes. Isso é iniciativa dos homens, dos malvados, dos maus com U. Eles é que são causadores de males com L. O mal com L é aquilo que os maus com U fazem. Qual é a obra do mal com U? Isto é, o que não é o bom. É o mal. O que eles fazem? Se chama mal com L. Isto é, a maldade, a malvadeza. Isso vem deles, não vem de Deus. Avancemos agora para Dídimo o Cego, um padre da igreja do século IV, mais ou menos contemporâneo de Santo Agostinho. Nasceu um pouco antes que Santo Agostinho, muito escreveu sobre o Espírito Santo, talvez sua obra mais famosa, mas ele também dedicou muitas obras ao comentário dos Salmos, e essa é uma delas. Vejamos o que ele diz, é curto o que ele diz, mas também é condensado. É importante ouvir a interpretação desse padre da igreja a esse versículo. É verdade que o mal não vem de Deus, a despeito da opinião de quem diz que o mal possui uma realidade substancial. O mal e o bem não saem da boca do Altíssimo, de quem procede somente o bem. Duas coisas aqui, Dídimo nos apresenta. O mal não é uma substância. Isto é, ele não tem uma essência própria. Ele não pode ser entendido e concebido senão como oposição e negação, ou privação, se nós quisermos, de um bem devido. O mal só se entende como privação do bem.
ele não é uma substância, ele não é Deus. Ele não existe substancialmente, só existe enquanto privação. Fome, o que é? É um mal, privação de comida. Mentira é um mal moral, privação da verdade. Morte é um mal físico e moral, privação da vida. Portanto, o mal não é uma substância. Depois, não procedem de Deus da mesma forma o mal e o bem, como se Deus fosse o autor das duas coisas. No princípio, Deus, é assim que começa a Bíblia. Não existe, portanto, a ideia de o mal como princípio. O mal vem depois. Os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis não fazem qualquer alusão ao mal, nem físico, nem moral. Só no capítulo 3 do livro do Gênesis é que temos a queda original de Adão e de Eva. Aí sim temos o mal moral entrando na aventura humana e por iniciativa das criaturas, e não do Criador. Próximo passo, nós chegamos ao versículo 6. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestais a todos os que praticam o mal. Com a palavra, interpretando esse versículo, Santo Agostinho. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Os olhos deles, isto é, suas mentes, repelirão, reverberando-a, a luz da verdade, por causa das trevas do pecado. Habituados a estas, não suportam o julgar do reto entendimento. Por isso, os que veem apenas algumas vezes, isto é, os que entendem a verdade, todavia continuam injustos. Nela não permanecem, pois amam aquilo que os aparta da verdade. Levam consigo a sua noite, a saber, não somente o hábito, mas ainda o amor ao pecado. Se esta noite passar, se desistirem de pecar e afugentar o amor e o hábito de pecar, faz-se manhã. Então, não só entendem, mas ainda aderem à verdade. É o efeito mais funesto de quem vive na iniquidade. Sua mente fica obscurecida. Seus olhos ficam como que cegos. Eu me refiro aqui aos olhos da alma. O que significa então, segundo Santo Agostinho, os ímpios não podem resistir ao vosso olhar? Não é que eles esmoreçam, não é que eles desapareçam, não é que eles virão a ser fulminados pelo Senhor. Não resistem porque não aguentam. Não resistem porque não suportam. Mas não suportam porque quiseram não suportar. Fecharam-se para Deus. A luz para eles se tornou algo irritante. Ou seja, mesmo ela sendo óbvia, mesmo sendo evidente, mesmo sendo sedutora, mesmo sendo encantadora, a dureza do coração dos ímpios impede-os de enxergá-la. Por isso, eles não resistem. Isto é, por isso eles não aceitam, por isso eles se irritam, por isso eles se fecham, por isso ou eles se afastam, como o morcego, animal, mamífero, que foi criado por Deus para não suportar a luz, se afastam dela, gritam e se irritam. Deus, por sua vez, detesta quem pratica o mal. O detestar de Deus não pode ser entendido no sentido humano, mas no sentido da reprovação de Deus. Deus não compactua com a iniquidade do homem, com a maldade do homem. Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. O que Deus detesta não é o homem em absoluto, mas a iniquidade dele, o pecado dele. Deus não pode aprovar o pecado, Deus não pode compactuar, aplaudir, elogiar e acobertar o pecado. E isso o autor sagrado, o rei Davi, chama de Deus detesta. Detesta o pecado do homem, mas ama o homem. Ama o pecador, mas odeia o pecado cometido pelo pecador.
Está terminando o nosso encontro. No próximo encontro, se Deus quiser, daqui a uma semana, estaremos unidos, dando continuidade à interpretação desse magnífico Salmo número 5, redigido pelo grande, pelo inesquecível, o Santo Rei Davi.